Bem, meus irmãos, hoje, dia 13 de abril de 2021, terça-feira, nós iniciamos agora o estudo do nosso Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje, nós vamos estudar a parte primeira do capítulo 3º da Criação, item 59, que tem por título Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. É a questão 59 de O Livro dos Espíritos. Essa questão é a última questão desse capítulo 3. Semana que vem nós vamos a esse capítulo que fala do princípio vital. Mas nós estamos... Esse item 59 é como se fosse um resumo de todo o capítulo 3 da criação, tá bom? Logo, eu vou já iniciar abrindo aqui o ecrã, porque eu quero chamar a atenção para uma questão muito importante que afeta essa questão, de certa forma, os espíritas. Alguns espíritas, né, que ainda não conseguiram compreender bem como as coisas funcionam. Então, eu vou abrir aqui o ecrã. Deixa eu esperar. Eu vou fechar aqui essa minha área de trabalho está lotada. Eu tenho que fazer uma limpeza. No Livro dos Espíritos, aqui tem esse desenho escrito Ciência e Espiritismo, capítulo 3 da Criação, parte 4. Hoje, dia 13 de abril de 2021. Né? Vamos estudar a questão 59. Então, eu vou abrir aqui, iniciando numa questão que eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho. O Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 3 da Criação, item 59. Nesse item, aborda-se essa questão, mas eu trouxe ela para o início, antes de começarmos a leitura do texto. Aqui, nesse texto, tem essa pergunta. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro? Por quê? Porque nós sabemos que na Bíblia, nós estamos falando da Bíblia completa, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Há passagens, né, principalmente no Antigo Testamento, onde muitas pessoas, inclusive muitos espíritas, se apoiam para, de uma certa forma, concluir que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, não tem valor, porque apresenta alguns fatos que parecem ser absurdos. Eu já ouvi isso de vários espíritas. Estudar a Bíblia para quê? Inclusive, muitos espíritas não sabem nem mesmo como manusear uma Bíblia ou fazer uma pesquisa numa Bíblia. Inclusive, eu gostaria que me lembrassem, pessoal do sábado do estudo das epístolas, para eu mandar o PDF para vocês. Só um parênteses aqui que eu esqueci de mandar o PDF. Mas muitos espíritas ainda não sabem manusear a Bíblia, procurar os textos, os capítulos, os livros, por causa essa falta de costume de manusear esse livro. Até porque muitos consideram esse livro, principalmente o Antigo Testamento, sem muito valor, porque dizem que é um livro de histórias, de ficção de um povo. E o Novo Testamento, eles são mais chegados, porque são os ensinos de Jesus. Mas, nessa questão 59, como nós vamos ver à frente, é colocada essa questão, é feita essa pergunta. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro? Não, dizem os espíritos, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. Então, o problema não está na Bíblia, não está nas histórias do Antigo Testamento. Está que os homens não interpretaram corretamente o que estava escrito na Bíblia. E Herculano Pires, aqueles que têm o Livro dos Espíritos, da editora LAC, todas as obras da codificação da editora LAC
são traduções de Herculano Pires. Quem conhece bem Herculano Pires sabe que Emmanuel deu um título a ele maravilhoso, né? Ele disse que Herculano era o metro que melhor mediu Kardec. O que Emmanuel quis dizer com isso? Que Herculano é um dos maiores estudiosos de Kardec, que melhor compreendeu as obras do codificador. E Herculano, no Livro dos Espíritos, que ele traduziu, publicados pela editora LAC, abaixo dessa questão, desse item aqui, do item 59, quando esse texto aparece, a pergunta aparece, e essa resposta, ele bota uma notinha onde ele diz assim: advertência, essa resposta dos Espíritos, que a Bíblia não é um erro, mas que os homens se enganaram na sua interpretação, é uma advertência aos que condenam a Bíblia sem levar em conta os fatores históricos e a linguagem figurada do texto. Porque a Bíblia, ela tem inúmeras passagens alegóricas. Ela tem... a gente tem que entrar em contato com os fatos históricos. Nós não podemos querer analisar os fatos daquela época com o olhar de hoje. É um absurdo a pessoa querer analisar aqueles fatos daquela época com o olhar do mundo atual. Não há condições para isso. Nós temos que entender aquele período, nós temos que entender a forma como as pessoas viviam, para que a gente possa, aí sim, fazer uma análise. Então, nós não podemos fazer uma interpretação da forma de viver daquelas pessoas baseada no nosso conhecimento de hoje. Não dá, não temos condições. E nós temos que perceber que há várias expressões ali que são expressões figuradas. Então, a gente tem que... É o famoso olhar por baixo dos panos, né? Procurar direitinho, para que a gente possa, aí sim, encontrar o sentido do que eles estavam tentando dizer. Mas tem muitas pessoas que se pegam... Eu estou procurando aqui uma questão até de um outro estudo que eu fiz, deixa eu ver se eu acho, aonde muitas pessoas pegam o texto ao pé da letra. E aí elas querem interpretar dessa forma. Não vai conseguir, não vão conseguir. Entendeu? Não vão conseguir. Então a gente precisa olhar com muito cuidado o texto, pesquisar o texto, porque aí sim a gente vai conseguir entender a mensagem. E hoje, fazendo esse estudo de hoje, nós vamos conseguir compreender isso. Depois eu vou achar o que eu quero, acho que deve estar no caderno, para a gente explicar bem essa questão que Herculano coloca aqui. Que a Bíblia, ela não é um erro, mas os homens que a interpretam de forma equivocada. Bom, então agora que nós colocamos isso para chamar a nossa atenção para essa questão, né? É importante essa questão de que nós não temos que considerar a Bíblia um erro, nós temos que estudá-la. É um livro para ser estudado. Então vamos à questão 59. Vamos começar a leitura dessa questão 59. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação. Ele fala, e é a verdade, cada povo dá a sua interpretação, de acordo com as luzes que possuíam, de acordo com o conhecimento que eles possuíam na época. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. Então, a ciência, depois pesquisando, percebeu que algumas teorias realmente eram fantasiosas. Aqui os espíritos apresentam
confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, o Espiritismo ele vai, a ciência vai analisar certos pontos, vai encontrar certas explicações que os espíritos já estavam desenvolvendo. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real. Nós vamos falar sobre tudo isso depois. E que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido cidadão do primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram. Deixa eu ver aqui. Que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia para essas pessoas. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, por que inexorável? Porque ninguém consegue deter a ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina ou opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Foi essa a questão que está aí. Não, a conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram a interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para que se não recorrer à sua onipotência nas leis terrenas, que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apocar-se à obra divina, a mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver atuado sem derrogação das leis da natureza. Então, nós vamos aqui fazer algumas considerações sobre esse trecho que nós lemos. Considerações sobre o item 59. Através dos tempos, os homens fizeram, como nós lemos aqui, as mais diversas ideias e procuraram explicar e entender a criação. Cada povo a seu modo de ver. Tudo isso é muito importante e representa o estágio, o grau de conhecimento dos povos através dos tempos. Então, você vai encontrar inúmeras explicações para a criação dos mundos. E essas explicações, elas estão de acordo com o grau evolutivo do seu povo. Então, nós não podemos hoje, era isso que eu estava tentando achar aqui, mas eu não consegui, fica difícil a pessoa exigir que o povo daquela época tivesse condições
de dar explicações, né, tão claras sobre a formação do mundo com como a ciência da época dá. Então, as pessoas têm essa dificuldade, eles têm a dificuldade de compreender isso. E eles cobram isso desses textos que estão na Bíblia, tá? Eles cobram isso. Com o passar, entretanto, a razão apoiada na ciência reconheceu a falta de base, de coerência de alguns textos, né? De algumas teorias. As reflexões que os espíritos, então, eles passaram, confirmam as pesquisas já muito admitidas por mentes esclarecidas. Então, a ciência, com o passar do tempo, ela vai, vamos dizer assim, reajustando algumas ideias. Ela vai mostrando que algumas coisas ou foram muito exageradas, ou realmente não tem noção, ou então que precisam acertar algumas coisas, tá? Ela vai fazendo esse acerto. Vamos lá, deixa eu ver aqui um instantinho, gente. Ela vai fazendo essas, vamos dizer assim, essas arrumações. A grande objeção é que tanto as razões apresentadas pelo Espiritismo como as da ciência se contrapõem aos textos bíblicos. Se nós nos aprofundarmos, porém, veremos que essa contradição é mais aparente do que real. Então, uma das objeções, né, dessas pessoas que estudam é dizer que a ciência, tá, se contrapõe de forma total, e alguns espíritas também, aos textos bíblicos. Mas já ficou provado que vamos dizer assim, que essa contradição que tanto se fala é mais aparente do que real. Uma vez que é resultante da interpretação das letras, no seu sentido alegórico. Então, quando a gente fala sobre interpretação das letras, a gente começa a lembrar daquele ensino de Jesus, não é? Tem um ensino de Jesus, eu vou até pegar aqui, quando ele chama atenção para Paulo. Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele fala assim, a letra mata, mas o espírito comunica a vida. Então, algumas pessoas ficam com a sua interpretação muito presa à letra, no seu sentido alegórico. Aliás, a história das religiões recorda os processos mitológicos da criação, em que, vamos prestando atenção, os próprios deuses eram tirados dos corpos de outros deuses. Quem estuda mitologia sabe que tem algumas explicações assim, que alguns deuses foram criados de parte de outros deuses. No caso dos seres humanos, igualmente. Como no caso da Índia e a descendência de Brahma, em que os homens que compõem as castas são originalmente tirados de determinadas partes de Deus. E aí a gente relembra a história de Eva, que foi criada a partir da costela de Adão. Percebeu? Então a gente vai entendendo que a maioria dos povos, eles têm histórias semelhantes sobre a criação dos seres humanos. Então a gente olha aí, quem são os indianos? São aqueles povos exilados de capela. Quem são os hebreus que vão escrever a Bíblia? Também são exilados de capela. Então eles estão trazendo de alguma forma, tá, essas ideias
ancestrais. Só muda o nome, só muda alguns fatos. Mas daí a gente vai entender de onde está vindo a história de Eva. Eva retirada de uma parte da costela de Adão. Os Brahmas, que é mitologia da Índia, os homens que compõem as castas, né, são retirados também de parte de Deus. Então a gente vai percebendo que existe uma ideia ancestral que perpassa por esse povo. Então, você quando começa a procurar, aí você vai ver. Então, quer dizer que esse pessoal entrou em contato em algum momento. Esse pessoal, eles vêm trazendo essas ideias ancestrais. De onde? Então, quando você começa a buscar, a gente começa a encontrar esses pontos. Ainda a outra alegoria do pecado original, no qual a mulher, era assim que eles pensavam, desse pecado original, eles acreditavam que ela, por ser inferior, colocaria o homem a perder. Já o cristiano, quando Jesus, né, chega aqui, ele já começa, aos poucos, buscar modificar essa conceituação típica dessas sociedades patriarcais de toda a antiguidade, ao valorizar a mulher, começando pelo nascimento dele mesmo. A gente vai ver que há toda uma história sobre Maria, não é? A forma como ela é valorizada pelas religiões, inclusive até mesmo pelos árabes. Se alguém aqui for estudar os livros árabes, eles vão ver como Maria era valorizada no mundo árabe. Então, isso era uma forma das pessoas buscarem ir valorizando a mulher. O espiritismo, desenvolvimento natural, completa essa forma de entender, ao revelar que homem e mulher só existem como expressões da vida nos planos inferiores. Porque a gente sabe, não é? Como é difícil você mudar ideias. Até hoje, essa ideia da mulher ser inferior, olha aí, não temos aí o feminicídio, temos a delegacia das mulheres, não era para ter delegacia das mulheres, não era para ter. Porque se mulheres são iguais perante a lei, qual o sentido de uma delegacia de uma mulher? Deveriam ser tratados de forma igual, com os mesmos direitos. Mas não é assim que funciona. Então, nós ainda precisamos de uma delegacia da mulher. Porque se não tiver a delegacia da mulher, uma mulher indo a uma delegacia comum, ela não vai ser tratada de forma adequada, porque as pessoas que estão ali ainda têm seus preconceitos. Então, isso vem sendo trazido. Mas desde a época, desde o período do cristianismo, já procura se valorizar a mulher. O próprio Paulo de Tarso, que é muito acusado de ser machista, ele tem nas mulheres grandes companheiras. Nós vamos estudar isso depois. Grandes companheiras ele exalta no trabalho evangélico. Ele vai falar das mulheres que o ajudaram na divulgação, daquelas que, com risco de vida, abriram suas casas para recebê-lo, daquelas em que ele tinha plena confiança. Então a gente vai vendo que esse tipo de coisa já vem sendo implementada, tá? E aí a doutrina chega e fecha essa ideia, ao revelar que homem e mulher só existem como expressões da vida, nos planos inferiores, que para reencarnar, o espírito precisa abraçar um corpo desse, mas que de uma forma fundamental, o espírito não tem essa questão da sexualidade. Não tem sexo os espíritos. Encarnam nesta ou naquela exteriorização fisiológica de acordo com as suas necessidades evolutivas.
Então, nós encarnamos como homem e mulher pela nossa necessidade evolutiva. Temos algo a aprender nessa faixa evolutiva? Temos, então você vai encarnar. É só por isso que tem essa separação de sexos, por necessidades evolutivas. Há contradição entre a Bíblia e o Espiritismo? Vamos fazer essa pergunta. Não, não há contradição. Há apenas a explicação da alegoria bíblica, levando a entender o espírito da letra. Então, a doutrina espírita, aí está aquele texto, né, que eu li antes para vocês. Na segunda, isso aqui é até interessante a gente anotar, porque é um versículo que a gente tem que lembrar sempre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Entre a Bíblia e o Espiritismo não há contradição. Não há contradição. O Espiritismo ele vem trazer a explicação da alegoria bíblica, levando a entender o espírito da letra. Porque a gente sabe que a letra é a forma como aquilo está escrito. E o espírito é a ideia. Isso é tão claro, tão claro. Então está aqui, ó, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele, o Senhor, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Mas não da letra, não da forma que nós fomos capacitados para ser ministros de uma nova aliança, mas do espírito, da ideia, da filosofia. Pois a letra mata, mas o espírito vivifica, o espírito dá vida. Você quer ver uma coisa muito clara nisso? São as parábolas. São as parábolas. As parábolas, grande parte delas, está numa alegoria bíblica. Se você for ler as parábolas, se prendendo à letra, você não vai entender aquelas parábolas. Você não vai compreender que, de acordo com o seu grau evolutivo, você pode tirar das parábolas uma série de ensinamentos. Um que eu gosto sempre de lembrar é a parábola do bom samaritano. Há várias formas de você representar a parábola do bom samaritano. A que eu acho mais interessante foi uma interpretação da Joana de Ângeles, quando ela representa a parábola do bom samaritano, eu já falei isso aqui para vocês, com uma reunião mediúnica, aonde cada elemento, cada personagem da parábola do bom samaritano está ligado a um personagem da história da parábola do bom samaritano. O samaritano é um personagem, o homem ferido é outro, o dono da estalagem que recebe o doente é outro. Então, você pode olhar a parábola e ali, com os olhos de ver, você vai conseguir retirar o espírito da letra. Mas muitas pessoas, ao lerem a parábola ao pé da letra, não conseguem. E aí dizem, isso é história para evangelização infantil. Então você vai encontrar evangelização infantil estudando as parábolas. Está errado isso? Não, claro que não, é ótimo. Mas dificilmente você vai encontrar na casa espírita, no curso para os trabalhadores, um curso de estudo das parábolas. Porque as pessoas ainda não entenderam que Jesus, ele sabia o que ia acontecer com os seus ensinamentos. Ele sabia que a gente ia tentar esconder, destruir, jogar debaixo do tapete, ignorar. Por isso que ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que. Ele não estava reclamando do Senhor, pedindo perdão ao Senhor porque aqueles homens tinham colocado ele na cruz. Não, ele sabia o que nós iríamos fazer. Qual a nossa atitude frente àquilo tudo que ele trouxe. Então ele diz isso. Então, sabedor disso, quando ele conta as parábolas, buscando os elementos do dia a dia daquelas pessoas, elementos da pesca, elementos da pecuária, elementos da agricultura, elementos da mineração,
elementos do comércio. Olha a parábola do bom samaritano. Ele coloca ali, naquelas histórias que muita gente ignora, não tem interesse em estudar, os seus maiores e mais profundos ensinamentos. Porque ele sabe que o homem orgulhoso, ele não vai se ater a ler historinhas que se consideravam para crianças, para dali retirar os grandes ensinamentos e adulterá-los. Ele sabia que aquilo ia passar, como passou, e chegou até nós. Então, se nós queremos buscar a doutrina cristã, o cristianismo puro, os ensinos de Jesus puros, aquele ensino puro mesmo, nós estudamos as parábolas. Eles estão lá. Eles estão lá, sem adulteração. Estão todos eles nas parábolas. E as parábolas, ela tem essa capacidade de se reinventar. A cada época, a cada grau evolutivo, ela se revela. Então, é muito interessante isso. Então, como também nós vamos encontrar no Antigo Testamento, como nós fizemos, né? Foi muito interessante a aula passada dos Hebreus sobre o festim de Belsazar, lembra? Uma história de quase 1.500 anos atrás, nós colocamos ela hoje. Trouxemos ela para a atualidade. E como rendeu o assunto. Mas muitas pessoas acham que isso é uma besteira, deixa para lá. É um evento sem interesse. Mas olha como ele era atual quando a gente sabe buscar. Né? Por isso que Paulo diz, o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vamos continuar aqui a leitura do nosso livro, né? De acordo, neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Né? Então, de acordo neste ponto com Moisés, a ciência vai colocar o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos, de acordo com Moisés. E Moisés também, quando falou da história da formação do mundo, ele fez a mesma coisa. Moisés, porém, indica como do dilúvio universal o ano de 1654, ano do calendário judaico, da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo, como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem a dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Tá? Contudo, nada prova que isso seja possível. Um grande dilúvio, por não encontrarmos marcas, ninguém prova que realmente um grande dilúvio, não um dilúvio que destruiu o mundo todo, mas um grande dilúvio tenha ocorrido. Depois a gente está vivendo umas intuições aqui, mas vamos lá. Vamos lá, né? Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira certeza material da anterioridade da raça humana, então se reconhecerá que a esse propósito, como tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. Nós temos que lembrar, historicamente falando, até que a ciência prove o contrário, que a raça humana, ela começa a surgir na Terra a partir da última era do gelo, que é considerada, quem estudar a Gênese de Allan Kardec, vai estudar isso, que ela é considerada uma das mais longas que o planeta viveu. O planeta teve várias eras do gelo, mas a última, antes do que a ciência afirma, ter existido uma raça humana, essa era do gelo foi a mais longa. E a nossa ciência até então afirma que antes dessa longa era do gelo, não existia o homem na face da Terra. Mas, como dizem aqui os espíritos, nada prova até hoje que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro,
se adquirir a certeza material da anterioridade da raça humana. Então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. Como nós sabemos, vieram povos de outras esferas para cá, dos exilados de Capela. Será, aí vamos às teorias, que antes dessa última era do gelo, que foi uma das mais longas, pelo menos cientistas dizem que foi mais longa, já não existiu aqui uma raça que talvez possa ter sido já alguns, os primeiros exilados, se misturando com os povos aqui, e que quando inicia a Era do Gelo, ou quando no final de uma outra Era do Gelo, né, porque, como eu falei, nós tivemos várias, vamos dizer que existiu uma raça humana entre duas eras do gelo. Não é? Vamos dizer que ao findar uma era de gelo, o que acontece ao fim de uma era do gelo? O gelo derrete. Não é? O gelo derrete. Então vamos imaginar que ao fim de uma era do gelo, com as grandes montanhas derretendo, não aconteceram grandes dilúvios, grandes inundações na Terra. Qual é a preocupação hoje com os grandes icebergs dos que existem nos polos do planeta Terra, com o aquecimento global? Que se esses icebergs começarem a derreter, e muitos estão derretendo de uma forma bem rápida, inclusive nos países nórdicos, estão descobrindo inúmeros fósseis que ficaram milhares de anos enterrados no gelo. Mas como está havendo um derretimento acelerado, esses fósseis estão aparecendo. De mamutes, dinossauros, até de seres humanos. Eles estão aparecendo. Porque as montanhas de gelo não estão mais ficando o ano inteiro cobertas de neve, como ficavam, cobertas de gelo. Elas estão derretendo. Tem regiões que antes, no inverno, elas tinham uma visita turística muito grande para esquiar, né? Eram estações de esquis que hoje não estão mais. Não se pode mais fazer esqui, porque a neve foi embora. Eu vi outro dia um programa sobre isso. Então eles estão fazendo só passeio naquele trenzinho. Só aquele trenzinho que ficava suspenso. Né? Eu esqueci o nome agora. A cadeirinha. Antes, essas cadeirinhas suspensas eram para levar os esquiadores até o alto das montanhas. Saía dos hotéis, ia até o alto da montanha com os esquiadores, deixava eles lá e eles desciam de esquis. Agora, não tem mais, as montanhas estão sem neve. Nós estamos praticamente... Teleféricos, obrigado, Félix. Nós estamos praticamente numa era de derretimento do gelo. Não por processo natural, como foram os do passado, mas pelo aquecimento global, por problema da irresponsabilidade do homem. Então, será que uma raça humana não existiu entre duas eras do gelo? Que o derretimento desse gelo não causou uma inundação que deixou na mente desses espíritos essa ideia? E depois, passado uma nova era de gelo, uma nova raça surgiu, mas o espírito, ele não morre. Ele ressurge e traz essa ideia do dilúvio. É tudo teorias. E ninguém pode dizer que é impossível, né? Então, ele diz aqui, nada prova que seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. De vez em quando eles encontram um fóssil aí bem antigo, aí jogam mais para trás um pouquinho a presença do homem na Terra. Então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé. Né? Esse personagem. Noé, nós sabemos também como
como Adão, ele representa um grupo. Será que esses espíritos, né, que dizem descendente de Noé, o próprio Noé, representam uma coletividade, não são espíritos que viveram uma fase dessa e trazem na sua memória essas lembranças? Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, quer dizer, essa raça, né, chamada raça adâmica, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Com certeza, um dia o homem, nós teremos isso esclarecido quando essas grandes geleiras que nós temos hoje derreterem. Logicamente, a gente sabe que vai ter um desastre, porque o nível dos oceanos vão subir, não é verdade? Já imaginou aqueles icebergs que estão se soltando por causa do aquecimento global e começam a navegar aí pelos oceanos com um navio à deriva, começarem a derreter? Essas cidades costeiras vão tudo afundar, gente. Porque já viram o tamanho daqueles icebergs? Já imaginou todo aquele continente antártico derretendo? O que vai acontecer com os oceanos? Vai mudar a geografia do mundo. E aí, quem sobreviver vai descobrir o que está por baixo daquelas geleiras. Tem muita coisa. Talvez tenha vestígios de civilizações ali. Porque nós sabemos, né, que houve uma mudança dos polos, né? Houve uma mudança do eixo da Terra. Recentemente houve duas. Uma com aquele tsunami lá do, se eu não me engano, esqueci o nome agora do local. Quando houve, até no dia 25 de dezembro, na Ásia, e depois teve o do Japão, que alterou um pouquinho o eixo da Terra, os dois. Então, imagine quando aquilo tudo derreter. Vão aparecer, com certeza, civilizações ali. E talvez se prove isso, né? Então, ele diz aqui, contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram do movimento da Terra os seus períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. São teorias, mas ninguém pode dizer que é impossível. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos, admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, aí a gente sabe que não é verdade, mas vamos dizer, admitindo-se, e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, que é de Noé, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. A gente sabe que isso não é, porque a presença do homem na Terra tem mais de quase 1 bilhão de anos ou mais. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, conhecemos essa história, por volta de 1.600 anos antes de Cristo, encontraram este país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., quer dizer, 600 anos, isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. É claro, 600 anos não poderia dar esse salto, mas a gente tem que parar para pensar o seguinte: e esses calendários? Nós sabemos que o nosso calendário atual ele é cheio de buracos, não é verdade? O nosso calendário não é um calendário exato. Não é? Se a gente fosse observar, veja, nós não estaríamos em abril. Então, o nosso calendário é um calendário já alterado. Então, essas datas
que os homens atuais, porque Moisés, quando ele vem narrando, ele não bota a data. Ele não diz 2.300 anos antes de Cristo. Nós não vamos encontrar nos livros bíblicos essas datas. Foram os homens modernos que, baseados nos calendários, porque tinha o calendário grego, tinha o calendário romano, tinha o calendário chinês, tanto é que o ano novo chinês é diferente do nosso, não é? É diferente a data. Então, eles lá têm um calendário do cachorro, do gato, do boi. É um calendário diferente. Então, as pessoas acham absurdo, porque fazendo as contas não daria. Mas quem disse que Moisés deixou algum calendário onde ele especificou data? Foram os homens modernos que especificaram essas datas. Daí dizer que é absurdo. Mas a gente não vai ver Moisés citando nenhuma data. Não tem. No máximo, eles falavam do calendário lunar, pelo que eles seguiam. Mas eles não colocam datas. As datas foram os homens modernos. Aí fizeram lá seus cálculos e disseram, isso é um absurdo. Percebeu? Mas jogam para eles a responsabilidade de colocarem datas alteradas, datas impossíveis, né? O Livro dos Espíritos, questão 47. Kardec pergunta, a espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Os espíritos dizem, sim, e veio ao seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Os espíritos esclarecem bem essa questão, né? Nós já estudamos sobre isso. Os elementos orgânicos que vão dar origem à formação de um corpo, para que o espírito que vem de volta ali esteja. Mas se a gente começar a observar, esse aqui é o calendário mosaico. Moisés contando como foi que o mundo foi formado. A história do mundo foi ser formado em 6 dias. Mas os espíritos já falam que esses dias é uma questão alegórica. Cada dia, Moisés, ao representar isso, representa milhares de anos, como se fossem 6 ciclos. A ciência hoje, ela fala da formação da Terra em fases. Primeiro, o planeta era um planeta de fogo. Então, a luz se fez, o grande fogo que cobriu o planeta. Passado um tempo, milhares de anos, ele começou a esfriar. E aí veio o firmamento, a atmosfera. Aonde há uma contradição é entre o terceiro e quarto dia. Por quê? Porque a ciência, ela fala que na formação dos astros, tá? E Moisés coloca primeiro a terra. A terra. Então, esse terceiro e quarto dia estaria trocado, tá? Ou nós poderíamos até colocar a troca entre o segundo e o quarto, faz-se a luz, sol, luas, estrelas, né? Firmamento. Agora, o quinto e o sexto dia é perfeito. Então, quando a gente olha essa divisão aí, você vai perceber que o que os antigos falaram é exatamente como tudo se formou. Estão colocados fora de lugar algumas coisas. Aí uma troca entre o segundo, terceiro e quarto, há uma troca de posição. Mas os fatos em si são cientificamente provados. E o quinto e o sexto, então, quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Primeiro os animais marinhos e as aves. E depois vem surgir o homem, o ser humano na face da Terra. Então a gente percebe que a ciência, hoje, ela descreve uma evolução, tá, da formação do planeta com essas características.
as mesmas que Moisés apresentou. A única coisa é que a posição é que foi alterada. Mas o enredo é esse daí. Não foge a isso. Percebeu? Então, quando você começa a analisar, você não pode dizer isso é besteira, isso é mentira. Ah, claro, se você ficar preso à letra. O mundo foi criado em 6 dias. Não foi criado em 6 dias. Mas foi criado em períodos. E esses 6 dias representam esses períodos. E a questão é mais ou menos essa mesmo. Da formação dos elementos. Sem esse entender, né, de não ficar preso à letra, e sim ao espírito que vivifica, a Bíblia seria um livro absurdo, contraditório e inaceitável. A criação, portanto, não se assemelha aos grosseiros trabalhos humanos. A ciência, longe de diminuir a criação, Nola mostra sobre um aspecto mais grandioso e mais conforme as ideias que fazemos de Deus, que sem derrogar as leis nos oferece a natureza, se construindo a seu tempo. Então a ciência, que não quer diminuir essa criação, ela vem ficar admirada frente a toda essa grandiosidade e como esses homens conseguiam essas informações dessa forma, sem uma ciência apurada da época. Basta a gente lembrar, gente, a construção das pirâmides, o embalsamamento dos corpos, não é? E outras coisas que o homem do passado realizava, que a ciência hoje se admira. No capítulo 12 de A Gênese, reproduzindo o texto bíblico, Allan Kardec estuda a relação dos dados científicos, oferecendo um quadro comparativo da alegoria dos 6 dias com os tempos determinados pela ciência. Então, quem tiver dúvida, dá uma pesquisadinha lá no livro, capítulo 12 de A Gênese, que o Kardec ele vai reproduzindo, fazendo a relação dos dados científicos com a alegoria dos 6 dias, com os tempos determinados pela ciência. Então, você vai ver que a Bíblia ela vem apresentando isso, mas você tem que entender que era na visão daqueles homens, uma visão limitada pela ciência, mas eles trazem, apresentam fatos que, se você tiver boa vontade, você vai começar a compreender como é que tudo isso ocorreu. Acentua, inclusive, que a concordância não é absoluta, porém, ainda assim, prova a intuição contida na realidade bíblica. Então, não é uma concordância absoluta, como nós vimos nessas fases ali, mas já tem ali uma intuição, uma ideia de como é que isso aconteceu, apresentada por aqueles homens dentro do seu grau de conhecimento. Ao terminar as análises, Kardec conclui o capítulo afirmando a Gênese, saída da alegoria estreita e mesquinha, quer dizer, desse olhar pequeno que às vezes as pessoas têm, mostra-se a ele grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e a vencerá. Por quê? Porque a gente analisando tudo isso, a gente veja, meu Deus, está ali. Está ali. É aqueles fatos, como tudo começou, mas apresentado de uma forma, entre aspas, inocente por aqueles homens, que tinham aquele grau de conhecimento. Bom, vamos seguir aqui a nossa leitura do livro. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários.
Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas? Atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Então, a gente vai entender que muitas coisas que estão ali na Bíblia realmente são fantasias, mas se a gente pesquisar com cuidado, a gente vai encontrar passo a passo fatos que vão começar a clarear. Questão de Sodoma e Gomorra, todo mundo conhece essa história, né, da mulher que virou uma estátua de sal. A falta de conhecimento histórico e a falsa interpretação teológica da Bíblia transformaram antigas lendas mitológicas em verdade revelada, confundindo religião com superstição. Então, muitas vezes, pessoas presas à letra acabaram tornando essas histórias mitológicas verdadeiras. Eu tenho certeza, se um dia nós pretendermos fazer isso, nós pegarmos essa história de Sodoma e Gomorra e começarmos a cavar, nós vamos encontrar explicações fantásticas para essa história. Mas muita gente, preso à letra, toma isso como verdadeiro. Dá uma falsa interpretação e aí as pessoas vão dizer: a Bíblia só tem fantasia, só tem besteira. Admitindo-se, pelo contrário, a existência do homem antes da época que vulgarmente lhe é assinalada, a diversidade das raças, uma vez que Adão viveu há 6.000 anos, tendo povoado a região já habitada pelos primitivos. O dilúvio do norte. Quer dizer, vamos admitir os fatos. Vamos admitir a existência do homem antes da época que lhe é assinalada. Poderia, lembra que nós falamos? Uma raça entre as eras do gelo? A diversidade das raças, uma vez que Adão viveu, esse grupo, né, há 6.000 anos, tendo povoado a região já habitada pelos primitivos. Então vamos dizer que esse grupo de Adão fosse, esses espíritos, um que viveu entre essas duas eras do gelo. Aí eles vão trazer noções, não é, de uma raça anterior, de uma raça bem anterior. Aí eles vão falar. Lembra que quando Adão sai do paraíso, o que ele fala? O que ele faz? Que Caim mata Abel e caiu em casa e vai viver com outra grupo. A pessoa, opa, mas se não existia nada antes, como é que Caim encontra o povo? Será que essa ideia de Adão, nós já sabemos que é a raça adâmica, não é? Que eles viveram aqui, esse grupo. E depois Caim vai encontrar uma nova raça. Será que esse Caim, essa ideia de Caim, já não está citando as raças novas que encontraram aqui? Percebeu? Eles vêm do paraíso, do mundo perdido. São expulsos do paraíso. Ficam perdidos. Aí vem a história que Caim mata Abel e Caim vai embora e encontra outro povo. Será que isso não está vinculado? Chegando aqui, eles vão ter que viver com essas raças que aqui estão. Essa ideia que Caim vai casar e formar um novo grupo. Será que essa vida de Caim com esse novo grupo que não existia no paraíso já não é essa entrada desse grupo aqui na Terra? Então a gente tem que fazer essa reflexão. O dilúvio, será que não foi uma coisa parcial?
mas como eles não conheciam o planeta, eles consideraram isso uma coisa universal, tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica de expressão tão ao gosto dos orientais, é possível entender a simbologia das letras bíblicas. Então a gente vai começando a cavar e aí a gente vai encontrando essas revelações. Através dos estudos desse capítulo 3 da criação, que nós estamos dizendo hoje, destacou-se, o que é importante frisar, a harmonia do universo, que em constante aperfeiçoamento oferece ao homem todos os meios de que ele necessita, a fim de que seu objetivo de existência, a perfeição, seja alcançada. Então, nesse capítulo você vai percebendo que há todo o processo evolutivo, que tudo vai sendo trazido, sendo apresentado, para que nós, seres humanos, possamos aqui viver. A ascensão é lenta. O homem vem lá de Adão. Um grupo vem das estrelas. Olha Adão aí vindo das estrelas. Aqui encontra uma raça. Aí já é Caim, já se misturando com outros grupos. E Caim representa a dificuldade do homem primitivo, uma moral ainda muito duvidosa, porque ele mata o irmão, percebeu? O homem representa a raça humana Caim, que faz lutas fratricidas, coisa que hoje a gente não sabe o que é luta fratricida, não é verdade? Caim representa esse homem que trava lutas fratricidas. Por causa de quê? De bens materiais, de títulos, que a história de Caim e Abel é representada por isso, de inveja. Então, toda essa ascensão é lenta, mas configura-se como um trabalho de atencioso amor do ser para consigo, por amor a seu semelhante ao bem que acolhe. Então, a gente vai entender Caim, em vez de ficar dizendo como é que Caim pode ter casado se não tinha ninguém antes? O povo aqui na Terra casou com quem? Só que Caim não é uma pessoa. Ele representa essa humanidade, fruto da união dos povos que vieram do alto com a civilização que já existia aqui. Percebeu? Então você vai ver que, vamos procurar que a gente vai encontrar aí uma explicação. Agora vamos seguir aqui no último parágrafo do nosso livro. Tudo ao invés se explica, dizem os espíritos, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, sempre lembrando, Adão não é um homem, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas, que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Nesse entender, abandona-se a ideia de que o mundo é mau, para entender que ele apenas reflete o estágio evolutivo dos seus componentes. Será que nós ainda somos um pouco Caíns? Percebeu? Caim era mau, matou o irmão. O mundo é mau? Não. Ele apenas reflete o estágio evolutivo dos seus componentes, mundo de próprias pessoas, ainda não despertos para entender que a elevação do planeta depende do crescimento moral de cada um. Com essas explicações, a Bíblia nada perde, a não ser quando o fanatismo, que é a fé cega, insiste em afirmar que Deus afogou o mundo nas águas de uma chuva de 40 dias, fazendo Noé e família, mas famílias de animais, privilegiadamente
fossem salvas para após a vida continuar na Terra. Aí sim, se você ficar preso à letra, aí você vai dizer que ela é uma grande besteira. Sustentar como realidade histórica esses fatos e conferir-lhe autoridade divina é minar as bases da concepção espiritual do mundo. Então a gente tem que abrir a nossa mente para entender que esses fatos são fatos descritos ali na Bíblia como alegoria, mas que eles estão representando fatos que são alguns bem possíveis acontecidos, mas da forma como poderia ser apresentado naquela época. E essa questão da presença do homem na Terra, do dilúvio, a ciência até hoje, ela não pode dizer que não, porque a cada dia aparece um ossinho aí, aparece uma pedra aí, contando alguma coisa. E quando essas geleiras descerem, nós podemos ficar surpresos com muita coisa que poderá estar escondida debaixo das grandes geleiras. Porque a gente sabe que a temperatura da Terra mudou. A gente sabe que o deserto do Saara foi uma grande floresta. A gente sabe que os polos foram regiões de trópicos. Não é à toa que debaixo dessas grandes geleiras, em alguns países, como o Alasca, tem grandes reservas de petróleo. Percebeu? Então, os cientistas, quando eles escavam o gelo, estão encontrando vestígios da presença de grandes animais. Sabe-se lá não encontra alguma coisa de algum homem? Um ossinho que tem aí, um dente? Olha a confusão que vai ter. Percebeu? Então a gente tem que parar com essa história de que a Bíblia é um livro de fantasia. A gente precisa saber interpretar a Bíblia. E o espírita, ele tem que parar com esse negócio. Bíblia, espírita não lê Bíblia, porque tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, meu Deus, vai olhar o Evangelho. Como é que abre, como é que inicia cada capítulo do Evangelho? E cada capítulo do Evangelho inicia com trechos do Novo Testamento. Não é? Então, Kardec usou a Bíblia. E há capítulos que citam, a Rosângela lembrou bem na outra aula, trechos do Antigo Testamento. Quais eram os livros, entre aspas, que Jesus lia quando ia ao templo? Era o Novo Testamento, que não tinha sido escrito? Não. Ele pegava os textos dos profetas. Eram os textos dos profetas. Mostrando que isso é de grande valor. E essa história como muita gente diz, a história de Adão, Eva, Caim, Abel, isso é uma grande besteira. Não é, não. Os exilados, essa história representa a vida dos capelinos. E Caim representa a união desses espíritos com as civilizações que aqui existiam. E aí a gente vai entender por que esse Caim matou Abel. É a representação dessas guerras fratricidas. Ele não mata o irmão? Mata. O motivo? Orgulho, vaidade e egoísmo. E até hoje, o Caim está aí. O Caim ainda está aí. Essa pandemia, esse povo que vai para as baladas, sem máscara, o que é isso? Não é Caim? Egoísta. Esquece
que ele volta da balada com vírus e que ele pode matar quem não tem nada a ver com isso. Matar o irmão. Que é isso? É egoísmo. É Caim. É Caim. Esse pessoal querendo os templos abertos. É Caim. Ah, eu vou para a igreja, mas pode sair do templo um vírus. E chega em casa, contamina o cara que não tem nada a ver com isso, que é até ateu. Que é até ateu, ou de outra religião, que está com o templo dele fechado. O que é isso? É Caim. É o espírito de Caim. Agora, como nós estudamos aqui, esse processo é lento. Ah, o mundo é mau. Não, o mundo não é mau. O mundo não é mau. É que os habitantes que vivem nesse planeta ainda têm um grau evolutivo baixo. É um planeta para essas pessoas. E esse processo é lento. Agora, se nós começarmos a trabalhar as nossas questões morais, rapidinho essa transição para o mundo de regeneração acontece. Porque não é o planeta que vai virar regeneração. É o homem. É a raça que habita aqui. Entendeu? Então, isso aí vai ser mais rápido ou menos, dependendo de nós. Deu para captar, gente? Entender a filosofia da questão? Isso é um texto altamente filosófico, mas que nos traz ensinamentos. E um deles é a gente parar com essa ideia de que a Bíblia é um livro antiquado, é um livro velho, que não traz nada de importante. O nosso olhar é que precisa mudar. Como diz Paulo, né? Paulo, grande Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Foi ele, o Senhor, quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, que é a forma, fica presa à forma, mas o Espírito comunica a vida, e o Espírito é a ideia. Então, Paulo já chamava atenção para esse tipo de coisa. Tá? Então, nós vamos dar agora uma paradinha aí de 5 minutinhos, que a gente vai pegar o memória. A memória suicida está ficando meio sacrificado. Mas assim que acabar Paulo de Tarso, vai ter, o tempo dele vai voltar, tá? A ser o tempo mais amplo. A gente vamos ter bastante tempo para estudar a memória de suicida, tá bom? 5 minutinhos e a gente volta com memória de suicida.